Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar continuidade àquele conteúdo da semana passada, né? Haja visto que é de vital importância na sua formação na estudantil e posterior acadêmica também. Na aula passada nós vimos algumas dicas, macetes, alguns pontos bastante importantes na interpretação textual e hoje eu trouxe dois pontos que foram mencionados na aula passada, mas não foram discutidos, aprofundados, e hoje nós o faremos. E esses dois pontos, como vocês podem ver, é a coesão e a coerência textual, né, dentro do contexto de importância da interpretação. Como eu lhes disse também, né, até encaminhei para alguns as provas do Enem que eu tenho aqui comigo. Reforço mais uma vez, se você quer, é só me mandar uma mensagem no privado que eu te envio, tá? Se você não o fez na aula passada. Mas como eu sempre bato nessa tecla de vestibular, Enem, concurso, porque, né, acredito que é esse o foco de qualquer estudante, né, uma vida plena, uma vida em que você possa ter sucesso, né, e é através desses itens, né, eu gosto sempre de mencioná-los para que você veja a importância e principalmente a aplicabilidade do conteúdo na sua vida, né, porque tem aplicabilidade. É bem melhor estudar quando se tem um, uma aplicação daquilo que se estuda na sua vida prática. Deixa eu só te mostrar dois slides aqui, onde eu aponto para você a quantidade, né, de questões de acordo com os anos, né, de interpretação textual que o Enem inseriu nas provas. Note que eu tenho os dados aqui de 2009 a 2018. Então você vai notar aqui, ó, que foram 30 questões, 36, variam muito, né? Inclusive em 2018 foram só 27 questões. Aqui são questões de interpretação textual, de texto mesmo, tá? Uma coisa mais voltada à língua portuguesa. Mas mesmo assim, note a quantidade exacerbada de questões, né? Como eu disse, 90 questões é muita questão e note aqui que 30, 28, 44, como já chegou, né? É muita coisa. Só lembrando que a interpretação ela faz parte de toda a disciplina, inclusive matemática. Como é que você vai responder uma questão se você não consegue nem interpretar o que ela pede, né? Aí fica complicado. Eu só estou querendo te mostrar aqui a quantidade de questão que cai. E tem esse outro dado aqui muito interessante para você, tá? Se quiser, pause e anote para que você estude. Que são os conteúdos, né, de interpretação que caem no Enem, né? Então, note aí, por exemplo, gêneros textuais, 102 questões, né? Conteúdo de produção de circulação e recepção, 95, variação linguística, 64, né? E aí por diante, eu não vou ficar falando para não delongar demais, mas se você quiser e tiver mais curiosidade, né, anote e estude esses conteúdos. Como você pode ver, são de extrema importância e não é só no Enem, né? No seu concurso futuro, no seu vestibular futuro, eles também estão lá presentes. Mas então vamos à coesão e à coerência, né? E vamos ao primeiro ponto aqui, que diz o seguinte: um dos problemas encontrados com mais frequência nos textos é a falta de coesão e de coerência. É sim o maior problema, tá? Inclusive nos textos de vocês. Logo a mais vocês vão entender esse problema. É comum encontrarmos textos que iniciam com um tema e terminam com outro. Acho que vocês até se lembram na sala de aula eu sempre falar. Se começou falando de macarrão, termina falando de macarrão. Não termina falando de linguiça e abobrinha, né? Mostrando falta de unidade e de coerência. Além da falta de coerência, há falta de coesão, o que torna muitas vezes os períodos ininteligíveis. Então, nego escreve o texto, acha que está tudo ok, quando vai perceber, começou falando de uma coisa, terminou falando de outra, e os conectivos do texto estão todos zoados, não dá para entender, não tem ligação um parágrafo com o outro. Falei isso em sala de aula. O seu primeiro parágrafo deve ter ligação com o segundo, com o terceiro e com o quarto, sempre, tá? Vamos então à coesão. O que raios é a coesão? A coesão é quando os elementos estão, olha a palavra, presta atenção, ó, logicamente. É uma questão de lógica, tá? De ser sensato. Ó, quando estão logicamente organizados, conectados. Eu até coloquei aqui, ó, traduzindo. Coesão é igual aos conectivos.
Quais são os conectivos? Nós temos uma infinidade deles. Por isso que estudar coesão e coerência é um processo diário, é um processo contínuo para que você aperfeiçoe a sua produção textual. Olha um exemplo aqui de texto sem coesão. Texto entre aspas, né? Ele estava prestes a desistir, onde recebeu a notícia de uma promoção. Por que esse onde ele está vermelho? Por quê? Porque ele é o conectivo inserido ali. Assim como o segundo exemplo, ele estava prestes a desistir quando recebeu a notícia de uma promoção. Então, note que você tem dois conectivos aí, onde e quando. E no primeiro exemplo, ele não tem um sentido lógico. Leia novamente e você vai perceber que não há sentido lógico. Já no segundo exemplo, o sentido tem maior valor. Então você percebe que o conectivo foi empregado de forma melhor ou quiçá de forma correta. Mas traduzindo, coesão são os conectivos da língua. Eu vou mostrá-los para vocês. Os elementos da coesão. Quais são eles? Olha só, como eu te disse, conectivos, né? São pronomes relativos. Não vou ficar lendo, pessoal, tá? Pause e leia, porque o vídeo fica muito longo e eu sei que vocês ficam de saco cheio. Mas vamos lá rapidinho, ó. Os elementos. Pronomes relativos são. Pronomes possessivos também são. Pronomes pessoais, sim. Pronomes demonstrativos também. Ainda, as conjunções, muito importantes, né? Muito importantes mesmo. Logo você viu aqui, ó, um exemplo lá atrás, ó, o quando, né? Então agora você tem a confirmação de que ele é um conectivo de coesão e no segundo exemplo ele está realmente empregado de forma correta. As preposições que você tem que saber de cabecinha, acho que até que ensinei a vocês uma musiquinha, não me lembro. E os advérbios. Todos esses itens são elementos de coesão, são conectivos. Eu estou fazendo aspas com os dedos aqui como se vocês estivessem vendo, né? Mas enfim, são os conectivos da língua que dão coesão ao texto. Você só precisa saber como utilizá-los dentro da sua produção textual, tá? E principalmente saber o que cada um é, né? O que é uma conjunção, o que é uma preposição, o que é um advérbio e tudo mais. No futuro próximo nós trabalharemos estes. Só um exemplo rápido aqui, um texto sem elementos de coesão, sem elementos, tá? Inclusive é uma música da Vanessa da Mata, né? É só isso, eu não vou cantar, porque vocês sabem, né? É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Não tenho o que dizer, são só palavras, saiba que o que eu sinto não mudará. Então você percebe aqui que tem aquela frase, né? Algo de errado não está certo, né? Falta alguma coisa aí. Falta o que? Os elementos de coesão, os conectivos. E aqui, ó, no exemplo, você vê como o texto agora sim foi organizado de forma que os conectivos fazem sentido lógico. Perceba que eu sempre estou utilizando a palavra lógico. Então, olha só. Se é só isso, então não tem mais jeito. Por isso acabou. Desejo-lhe boa sorte e não se preocupe, não tem nada o que dizer. Isso são só palavras, mas saiba que o que eu sinto por você não mudará. Então, note a diferença gritante deste texto para este texto com a mudança de acréscimo dos conectivos de coesão textual. Agora sim o texto tem um sentido lógico, agora sim o texto faz um sentido dentro da perspectiva da língua, ok? Espero que tenha ficado clara a coesão para vocês, lembrando que eu sempre recomendo que assistam 2 vezes. Vamos rapidinho ao que é a coerência. A coerência é bem mais simples, porque vamos ao conceito. O conceito de coerência refere-se ao nexo. O que é nexo? Uma coisa ter sentido com a outra. Comecei falando de linguiça, termino falando de linguiça. Acontecimentos, circunstâncias, etc. A coerência é um resultado da não contradição entre as partes do texto. O texto 1 tem sentido, o parágrafo 1 tem ligação com o parágrafo 2, que tem com o parágrafo 3, que tem com o parágrafo 4. Esse é o conceito de coerência, né? É o sentido de nexo do texto, as ideias estarem lá, ó, conectadinhas, bonitinhas.
Coerência é o mais importante fator de textualidade. Coerência é a ausência de contradição. Então, se seu texto está contraditório, você começou falando de linguiça e terminou falando de macarrão, o que aconteceu? Faltou coerência, há contradição. A coerência é o contrário de contradição. A coerência é o texto em que você tem certeza do que escreveu. Então, não possui contradição. Por isso que eu estou dizendo que há a ausência de contradição. Ela não faz parte da coerência, tá? Um exemplo claro aqui, ó, texto sem coerência, né? Cabeça de Bagre 2, Os Mamonas Assassinas. Lógico que tinha que ser uma música dos Mamonas, né, para ser sem coerência. Mas leia aqui, ó, loucura, insensatez, estado inevitável, embalagem de iogurte violável, fome, miséria, incompreensão, o Brasil é treta, campeão. Então você nota que as partes do texto não fazem sentido nenhuma, né? Cadê né, a lógica do texto, né? Não tem, você só tem contradição de ideias aí. Em cada verso, né, você tem uma perspectiva de pensamento diferente. E não é isso que um texto coerente exige. Ele exige o quê? Uma unificação, uma sensatez, né? Uma coerência do início ao fim. A própria palavra já é muito autoexplicativa, né? Coerente, aquele que tem, né, um código de conduta e segue aquele do princípio ao fim. Os elementos de coerência, né? Assim como nós temos elementos de coesão, nós temos também elementos de coerência. E quais são eles, né? O domínio das regras que norteiam a língua, principalmente, né, saber utilizar a língua de forma correta. É como eu sempre disse para vocês, se tem dúvida de uma palavra, pesquise, vá no dicionário. Se tem dúvida mesmo e não conseguiu, por exemplo, você está na prova e não tem acesso ao dicionário, não use aquela palavra, substitua, tá? Para que você não ferre o seu texto, ferre o sentido dele e ele fique incoerente. Olha um exemplo abaixo da falta do domínio de língua, né? O que parece tornar o texto incoerente. Olha só. Eu gosto tanto de frango, mas tenho medo de gripe aviária. Ah, mas só dá na Ásia, responderam, justo na parte que eu mais gosto. Entendeu? A contradição de ideia não tem nexo nenhum, né? O cara tá falando de frango, gripe aviária, Ásia, ele já está confundindo com a parte do frango que ele mais gosta. Então perceba aí que o nexo do texto ele não existe, né? E para que o texto seja coerente, ele precisa ter nexo. E para finalizar, aquela velha piadinha, o Lula não sabe dirigir Brasília, mas eu sei. Então note aí que o texto do cidadão, você vai tirar suas conclusões se está ou não coerente, ok? Então é isso, espero que você tenha compreendido bem. Quaisquer dúvidas, lembrando sempre que eu estou à sua disposição. Um abraço e até a próxima aula.